Olá, meus amigos. Estamos aqui na nossa primeira live sobre riscos naturais e geológicos. Infelizmente, no Instagram, nesse momento, não estou autorizado, porque eu preciso ter mais de 1.000 seguidores para ter essa, como é que eu vou falar, essa possibilidade de estar ao vivo. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou, então, começar aqui no Instagram. Aliás, eu vou sair do Instagram e vou gravar, então, um vídeo e depois eu posto como Reels. Então, preparando aqui. Enquanto isso, o pessoal que tem interesse nisso vai chegando, né? Vamos começar, então, a nossa live aqui no Instagram também. Só que não é ao vivo, né? No Instagram, infelizmente, não tenho 1.000 seguidores, então tá aí uma boa oportunidade de você me seguir, assistir essa live, que essa live é Riscos Naturais e Geológicos. Você conhece? Então, nós vamos iniciar essa live aqui no YouTube e no Instagram. No Instagram, na verdade, vai ser gravada, no YouTube vai ficar gravado também, mas é uma primeira live porque eu tenho acompanhado tudo que está acontecendo no planeta, né? Mas antes da gente começar isso daí, eu quero te dizer o seguinte, eu quero te dizer que meu nome é Adail Lester, professor, doutor Adail Ricardo Lester Gonçalves. Eu fui professor de algumas instituições, né, de ensino. Fui professor da Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, hoje estadual do Paraná. Fui professor da Moura Lacerda em Ribeirão Preto, Faculdade de Engenharia. Fui professor da Universidade Federal de São Carlos. Nessa eu permaneci por mais de 32 anos. Mesmo depois de aposentado, ainda voltei para a parte de ensino à distância, na qual eu também sou especialista. E
além disso, meu coração está aí no Rio Grande do Sul, com vocês do Rio Grande do Sul, que eu estou vendo acontecer tudo isso, né? E eu trabalhei também aí, dei aulas na Unicinos, sim, na Unicinos, dei aula na Unicinos como professor convidado para pós-graduação. Na verdade, eu ajudei a criar a pós-graduação em terrenos sedimentares aí no Rio Grande do Sul. E, para tanto, fizemos um mapeamento extenso aí no Rio Grande do Sul, que pegou toda a bacia do Camaquã, isso aí dá mais ou menos 1/3 do estado, se eu não estou enganado, ou 2/3. Eu acho que é 1/3, eu não me lembro mais. Mas por que eu estou falando do Rio Grande do Sul? Porque hoje é um dos estados mais atingidos, né? Não que os outros não sejam, mas com essas mudanças climáticas, né, a coisa está ficando bem complicada mesmo, bem complicada. Então é por isso que eu decidi produzir material agora a respeito desse assunto, né, que diz respeito a tudo na minha vida, praticamente, porque eu dei muito tempo aula sobre geologia de planejamento. Meu doutorado foi sobre geologia de planejamento, para evitar esse tipo de coisa que está acontecendo no Brasil todo hoje, principalmente no Rio Grande do Sul, não é? E tanto que aqui mesmo na Universidade Federal de São Carlos, eu fui convidado para dar aulas na pós-graduação, e lá eu dava aula de geologia ambiental e de planejamento na pós-graduação também. Isso também durante o tempo desses 32 anos que eu fiquei aí. Depois disso, eu fui chamado para trabalhar dando aulas, para ensinar o pessoal a trabalhar com ensino à distância, que é isso aqui que a gente está fazendo aqui agora, né? Dei aula para professores, para docentes, para técnicos, para várias pessoas aqui de dentro da universidade mesmo. Além disso, fui também avaliador de instituições de ensino superior, avaliei várias instituições de ensino, inclusive principalmente, né, de geologia. Vou citar duas muito importantes. Uma delas que eu avaliei foi a Universidade de Brasília, curso de geologia da Universidade de Brasília, e nessa área também de ensino à distância também avaliei. Avaliei também a Universidade de Santa Maria, Federal de Santa Maria, entre muitas outras. Foram anos e anos avaliando isso, e isso já depois de estar aposentado, tá? Mas, enfim, o que importa aqui para nós nessa live, eu quis dar essa introdução para vocês saberem quem sou eu, não é? Porque, de repente, aparece aqui, e eu tenho outras aparições aqui na net, porque eu também tenho meus hobbies, e eu gosto muito dos meus hobbies, né? Que são o aeromodelismo e o motociclismo. Mas eu sou geólogo de profissão, a minha paixão profissional é a geologia, né? Então é por isso que eu estou aqui, começando a dar algumas informações para você sobre tudo isso que está acontecendo com essas mudanças climáticas, o que realmente está acontecendo, né? Não com a mudança climática, mas o que acontece com o meio natural. Essa live de hoje se chama Riscos Naturais e Geológicos. Você conhece? Então é muito importante conhecer essas coisas. Por quê? Porque, meu amigo, você tem que morar em algum lugar. E onde você mora? Você mora numa área de risco? Você sabe responder isso? Não sabe, né? Pois é. Mas eu acho que para a gente começar a brincadeira de hoje, eu queria, então, falar para vocês, basicamente, de algumas coisas naturais, né, que estão, então, relacionadas à dinâmica da Terra, relevo, solo e condições atmosféricas. Essa seria uma primeira introdução apenas, né? Então, aí a gente pode falar sobre deslizamento de terra, que são escorregamentos, movimento de solo em costa abaixo, né, que é comum em áreas de declive acentuado após as chuvas aí, intensas que estão acontecendo hoje, no dia de hoje estão acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Estamos hoje no dia, deixa eu ver o dia certo aqui, que eu não me lembro, 24 de julho de 2026, e o Rio Grande do Sul está inundado. Quer dizer, é uma coisa muito triste isso. E às vezes acontece isso também onde? No Nordeste.
Às vezes não, quase sempre, né, no Nordeste. E qual a razão disso tudo? Isso que é importante a gente tentar entender, né? Qual a razão de estar acontecendo tudo isso? Não a mudança climática. A mudança climática a gente já sabe. Mas essas inundações têm a ver com o quê? Então é importante saber essas coisas, né? Outra coisa, erosão de solo. O que é erosão de solo? É desgaste progressivo da terra causado por água de chuva, por enxurradas, vento, ação humana. Isso pode comprometer, inclusive, a fundação de uma casa, da sua casa, da minha casa. Você sabia disso? Pois é. Agora, uma coisa que eu acho extremamente importante é lembrar que a erosão do solo, hoje, um dos principais causadores da erosão do solo somos nós. Nós, você, eu. Tá? Não se esqueça nunca disso. Inundações e alagamentos. Caramba, elevação do nível de água. Como é que pode uma coisa dessa, né? De rios, de lagos, acúmulo de água por falha nas drenagens urbanas. Cara, tem tanta coisa que pode acontecer. E você sabia disso? Não, eu moro em área de risco. Você sabe, você tem certeza que você mora numa área de risco? Por quê? Porque, meu amigo, o que hoje não é, amanhã pode vir a ser uma área de risco. Então é muito importante reconhecer as coisas, entender as coisas. É por isso que eu comecei e resolvi trabalhar nisso, porque eu estou vendo lá no Rio Grande do Sul alagamentos incríveis. Né? Alagamentos incríveis. Ano passado, ano retrasado, já nem me lembro mais, mas fiquei tão assim afetado que eu, a partir de lá, eu comecei a pensar, né, como é que eu poderia agir, né, para tentar ajudar as pessoas, né? Já comecei a agir, né? Já comecei. Se você for no link aí da bio, né? E depois eu vou colocar aqui também no YouTube, embaixo, um link, né? Onde eu tenho material para ensinar vocês, tá? Claro, um material que me deu muito trabalho, eu gastei dinheiro para fazer, tudo isso está tudo ali. Mas está lá, está à disposição de quem quiser investir alguma coisa, mínima que seja, para conhecer e para não cair nessa armadilha, né? Porque realmente a área de risco é um negócio muito sério. E a gente conhece essas aqui que eu estou falando, mas tem muitas. Eu vou falar nessa live aí, né? O número de áreas de risco que a gente pode encontrar de um modo geral. Por enquanto, eu estou falando aqui genericamente, né? E a última que nós falamos foi inundação e alagamentos. A outra, risco de queda de blocos. A gente chama na geologia de matacões. São aqueles blocos imensos, de toneladas, que rolam de encostas, né? Isso aí passa por cima de casa, mata a gente. É uma tragédia, é uma tragédia. Então, é desprendimento de grandes pedras ou rochas de encostas superiores, né? E aí, por que isso acontece? Naturalmente, acontece. Mas hoje, de quem é a culpa? Ah, é da mudança climática. Não, é sua, é minha, é nossa. É do ser humano, tá? É do ser humano também. Abatimentos e solapamentos, sinkholes a gente costuma chamar, né? Afundamento repentino ou gradual do solo. E muitas vezes isso é causado por cavernas subterrâneas, por tubulações rompidas, por solos kársticos. Onde que acontece isso sempre? Grandes capitais, São Paulo, por exemplo. O pessoal começa a fazer uma coisa, não toma o cuidado devido e pronto, engole meia marginal, engole um bairro inteiro e vai por aí afora. Existem cidades que estão sendo engolidas, bairros inteiros, por abatimento ou solapamento. A gente pode falar nisso futuramente, né? Bom, liquefação do solo. Esse fenômeno, então, esse aqui é complicado, cara, porque é um fenômeno em que solos arenosos, saturados de água, eles perdem a resistência, né? Principalmente durante sismos, e passam a se comportar como líquido. Como assim, Adair? Isso chama-se liquefação. É simples. É simples. Pega aí, eu vou te dar um exemplo. Pega uma travessa, enche de areia até a boca e vai pondo água. Vai pondo água. Tá? Se a travessa cabe 1 litro d'água, bota meio litro, porque você já botou areia também, né? Isso tudo vai ficar entre os poros. Eu estou dando valores aproximados aqui. Se você der uma pancadinha nisso,
você vai ver que tudo aquilo fica líquido. E, de repente, a água desce e fica sólido de novo. Isso é liquefação. E daí, Adail? E daí que isso pode acontecer num terreno arenoso onde você construiu sua casa. E aí o que acontece com a sua casa? Aqui eu falei sismos, mas se der um raio é o suficiente. O barulho do raio, não o raio. O barulho do raio é suficiente para liquefazer um terreno que está muito inundado com água. Veja você. Sabia disso? Não sabia. O brasileiro não sabe de muita coisa. O ser humano, de um modo geral, não sabe de muita coisa. E precisa saber, porque nós vivemos aqui, nesse planeta. Né? E vivemos sobre o solo. E o solo está sobre a rocha. Geologia. Tá? Atividade vulcânica. Bom, essa aqui é corriqueiro, né? Porque vira manchete, né? Publicidade adora que aconteça essas coisas, porque chama atenção para a TV, para a rádio, para jornal, para tudo, né? Para a internet. E aí, então, cara, a atividade vulcânica ela é acompanhada, sabe do quê? Atividade sísmica. Às vezes, o vulcanismo acontece antes da atividade sísmica e, às vezes, a sísmica avisa que vai acontecer o vulcanismo. Tudo depende. Abalos sísmicos podem provocar fissuras e até colapso completo de edificações, como você está cansado de ver também nos jornais, na TV, revista, onde você quiser, tá? Nas redes sociais. Recentemente, nós tivemos agora onde? Venezuela. Né? É uma catástrofe, é uma coisa incrível. E a atividade vulcânica? Aí é fluxo de lava, é cinza, gás tóxico, e região aí que geologicamente é ativa. Nós temos um cinturão de fogo que percorre o mundo, sabia? O Japão está nele. O Japão está nele. Aqui, ó, essa região aqui dos Andes, isso aqui está tudo nesse cinturão. Não tem vulcão ali? Então isso são genericamente, né, as coisas que estão relacionadas à dinâmica da Terra e que efetivamente representam risco, tá? Efetivamente representam risco para o ser humano, para a edificação, e a edificação tem quem está dentro? O ser humano, não é? Olha, eu vou te dizer aqui, eu vou enumerar um por um agora rapidamente, só para você ter uma ideia, nessa primeira live, eu não quero que essa live se estenda muito, no máximo 30, 40 minutos. Aí na próxima vez, você assistir, aí você vai falar, eu vou lançar uns reels falando, olha, vai ter live, o canal é esse aqui, tá? Vem no YouTube, porque aqui não querem me deixar fazer no Instagram. Aliás, eu não sei se quando eu começar a fazer, eu não vou ser também desligado do Instagram, porque ninguém gosta que nas redes sociais que se mostre as coisas reais, né? É só coisas irreais, coisa linda. Mas olha aí, eventos, tá? Que eu vou enumerar aqui para vocês, climáticos, tá? E meteorológicos. Então vamos lá, vamos falar alguns. Eventos extremos ligados ao clima e a fenômenos atmosféricos. Um evento de risco. Originado pela proximidade de atividades humanas, infraestrutura ou falhas técnicas. Dois eventos de risco. Riscos estruturais construtivos e de instalações. 3 eventos de risco. Isso é evento de risco. Tem os naturais que eu falei, mas tem esses também. Tá? Então, na verdade, se a gente colocar o natural, ó, já tem 4. Tá? Problemas intrínsecos à construção, materiais ou manutenção do imóvel. 5 eventos de risco que pode acontecer. Ó, são riscos estruturais, construtivos e de instalações. Né? O anterior, que proximidade da atividade humana, era risco tecnológico, industrial e urbano. Tá? O primeiro lá que eu falei foi climático, né? Enfim, são problemas intrínsecos aí, no caso dos estruturais construtivos e de instalações,
São problemas intrínsecos à construção, material, manutenção do imóvel. Quem nunca ouviu a notícia? Caiu um imóvel, sei lá, no Recife, caiu um imóvel em Nova York, sozinho, um prédio. Acontece, já aconteceu. Ah, Nova York não, que é primeiro mundo. Conversa, meu amigo, já caíram muitos lá, que a gente não tomava conhecimento lá atrás, quando a coisa estava começando. Tá? Riscos sanitários e ambientais, estamos no sexto, tá? No sexto evento de risco aqui, ó. Evento não, motivo de risco, né? Então, são relacionados à qualidade do entorno e contaminação do solo ou água. Você quer ver? Em 1981, eu trabalhei, estava fazendo meu doutorado na USP em São Paulo, e eu fiz toda a geossismologia não, me desculpe, toda a eletroresistividade de toda a margem do Pinheiros. Por quê? Para saber se aquele poluente do Pinheiros estava entrando no lençol freático, que permeia por baixo, é o lençol freático de São Paulo, da onde muita gente, naquela época e até hoje, a gente não sabe, mas tira a água dali, ou se o lençol freático está contribuindo para dentro do Rio Pinheiros. Para saber, então, ou seja, isso, para saber, não, isso mantém, então, limpo o lençol freático. Né? Isso lá atrás. Hoje não sei te dizer. Naquela época, eu posso te dar a conclusão que nós tiramos trabalhando com eletroresistividade, com perfis longitudinais e transversais ao rio. Tá? Inclusive na região ali onde o pessoal rema, né? Naquelas raias de remo. Naquela época, todo o lençol freático de São Paulo estava contribuindo para o Pinheiros. Naquela época era assim. Hoje, eu já não sei. E eu vou te dizer por quê. Porque de lá para cá, a impermeabilização dos solos avançou violentamente. E isso muda tudo. Mas muda o quê, Adair? Assunto por uma aula inteira, né, para falar sobre isso. Mas deixa para lá. Então, relacionados à qualidade do entorno e contaminação do solo ou água. Pinheiros, contaminação do solo. Tietê, contaminação do solo. Lagoa de Dejetos, né? Contaminação do solo. De chorume, que eu falo lagoa de dejetos, mas na verdade é chorume de lixão, e vai por aí. Então, esse é um risco sanitário e ambiental. Tá bem? Outro, risco jurídico, regulatório e social. Tem isso também? Tem. São fatores externos de ordem legal, econômica ou de segurança pública que afetam o uso ou a posse do imóvel. Será que você comprou um imóvel assim? Não sei. E agora? Ah, meu amigo, agora corra atrás. Não tem o que fazer. Mas a gente vê isso outra hora. E isso aqui também, eu diria o seguinte, aterro. Isso aqui vai dar uma live depois, tá? A armadilha do aterro. A armadilha do aterro. Todo mundo quer lote plano, né? Bonitinho. Será que isso pode ser uma cilada? Não sei. Vamos ver, né? Vamos falar aqui agora, principalmente, disso que está acontecendo nesse momento, né? Que está extremamente ligado, nessa live aqui eu só vou falar disso agora, tá? Que está extremamente ligado a clima e fenômeno atmosférico. Tá? Infelizmente, a gente está vendo acontecer isso no Rio Grande do Sul. Infelizmente, a gente vê acontecer isso no Nordeste, né? E em outras partes do mundo também, na Índia, né? Na Tailândia, em vários outros locais do mundo, em países desenvolvidos também, né? França, tá? Tudo por conta de eventos extremos ligados a clima e a fenômenos atmosféricos. Então, vamos ver quais são, vamos dizer assim, esses riscos e esses eventos, tudo junto agora. Olha só. Vamos falar primeiro de vendavais, tempestades severas, tá? Cara, isso é muito sério. Ah, mas só acontece aqui. Meu amigo, nos Estados Unidos, nós temos vendavais e tempestades severíssimas todo ano em julho, agora, julho e agosto. Fique atento na televisão.
Então, são ventos de altíssima intensidade que são capazes de não só destelhar a casa, como desmanchar casas. E se a casa for muito bem construidinha, ela pode ser arrancada inteira e levada. Pela água, Daí? Não, pelo vento. E vai se desmanchando. Vocês já devem ter visto em filmes aí sensacionalistas, né? Tem filmes que furacão, essas coisas aí, no olho do furacão e vai por aí. Você já deve ter visto que os caras põem, às vezes, na apresentação, vaca voando. E voa mesmo. Se você estiver ali solto, você voa também. Então, são tornados, são furacões, são eventos extremos, extremíssimos que acontecem. Mas, Adail, por que acontece isso lá e não acontece cá? Aí é uma outra história. Tudo isso está ligado à circulação não só de ventos na Terra, como de correntes marinhas quentes e frias. Esse ano aqui não tem o El Niño, no outro ano não tem lá o El Niño e não sei o que lá. Isso aí é assim, a El Niño, se não estou enganado, né? Posso estar enganado, mas não é a minha especialidade, mas eu estudo bastante, eu vou atrás, eu leio, eu fico sabendo. Está ligado ao aquecimento pontual do Oceano Pacífico, cara. Sim, mas o que tem isso a ver com vento? Eu te explico rápido. Você conhece balão de São João? Já ouviu falar balão? Balão de ar quente, esse que o pessoal sobe aí para ver de cima, né? Lá na Capadócia, por exemplo? Pois é. Ar quente sobe. Se você tem um oceano quente, esse oceano esquenta o ar que sobe. Quando esse ar sobe, no lugar dele tem que entrar ar frio. E quando esse ar frio se move para entrar ao mesmo tempo que o outro está subindo, tem correntes de ar. Simples assim. E no mar, a mesma coisa. Tá? Dentro da água, lá na água, a mesma coisa. Tem correntes frias, correntes quentes. Ela tende a caminhar, né? O ar, ele caminha de zonas de alta pressão para zonas de baixa pressão. O que é a zona de baixa pressão? Onde tem menos ar, onde o ar está se expandindo, subindo. Aí o ar frio entra. Está acontecendo hoje aqui na minha cidade. Está acontecendo hoje no Brasil, na parte sul, aqui sudeste do Brasil. Está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Uma frente fria entrando. Por quê? Porque em algum outro lugar tem uma frente quente, uma área quente subindo. E isso aí tem que entrar. São várias. É muito complexo. Eu não tenho como explicar isso aqui para você em detalhe. É tudo muito, muito complexo mesmo, tá? É extremamente complexo. Não dá para explicar em detalhe. Mesmo porque eu não sou meteorologista, eu sou geólogo. Né? Mas eu estudo bastante. Bem, então, ventos de alta intensidade são capazes, então, como eu disse, de destelhar, arrancar a casa do chão, derrubar muro, arremessar objeto. Cara, fazer um estrago generalizado. Isso está ligado a eventos extremos. E esses eventos extremos estão funcionando mais agora e estão acontecendo por quê? Devido ao aquecimento do planeta. Puxa, mas 1 grau, 2 graus muda tudo isso? Você não tem ideia o que muda. Você sabe por que o ser humano está aqui na Terra hoje, vivo? Ele está aqui vivo na Terra porque a Terra passou por um período, quer dizer, que está terminando, né? Em que o clima foi extremamente estável e favorável. Senão a gente não existiria. Se fosse lá atrás, lá no Cambriano, sei lá no Pleistoceno, lá atrás, na pré-história, o clima era tão violento, tão maluco, tão doido, que você vê que as próprias criaturas elas eram diferentes para existir. Nós não temos resistência para resistir ao que acontecia naquela época, sem contar o risco geológico. Por quê? Porque o planeta ele estava se reajustando, ele estava se mexendo. Então, isso causa uma movimentação tectônica muito grande, causa variação de temperatura, causa tanta coisa que não dá para explicar aqui. Realmente não dá. Tá? Vamos para a próxima, né? Para o próximo evento extremo ligado a fenômeno atmosférico. Queda de raios, que são descargas atmosféricas. Risco de incêndio, olha só.
danos a eletrodomésticos e perigo letal, caso o imóvel não possua um sistema de aterramento e para-raios. Meu amigo, quantas TVs você já perdeu, ou qualquer outro aparelho eletrônico você já perdeu por conta de raio? Eu aqui já perdi alguns. No mínimo 2 televisões que eu me lembre. No mínimo 2. Eu 2, meu filho 2, e assim vai por aí afora. Tá? Um dos filhos, né? O outro também em outro lugar já perdeu. A gente já perdeu forno de micro-ondas, a gente já perdeu um monte de coisa. Por quê? Queda de raio, descarga atmosférica. E isso acaba interferindo diretamente onde? No bolso, né? Mas pior que isso, uma queda de raio numa casa que não está aterrada corretamente pode gerar um incêndio. Pode gerar que todos os seus ocupantes sejam eletrocutados. Eletrocutados, não eletrocutados, eletrocutados. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, hoje, a situação é muito séria, porque não é só a inundação, está tudo acontecendo ali, né? Está tudo acontecendo. Eu me lembro que ali, das últimas vezes, das últimas não, todas as vezes que você vai para o Rio Grande do Sul, a aproximação do aeroporto, do avião, na cabeceira de baixo, que é a cabeceira sul, ela cruza o Guaíba, né? Que todo mundo fala o Rio Guaíba, mas não é uma lagoa, né? Na verdade, é uma grande lagoa. Segundo o pessoal do Rio Grande do Sul, ali é a nascente do Oceano Atlântico, né? Brincadeira, pessoal, estou brincando. E aí o que acontece? Ali, antes disso, eu lembro que eu passava em cima de um loteamento padrão A, com marina, barcos estacionados e tal, tudo ali ao lado. Aquilo acabou. Aquilo foi arrasado lá atrás já, na última, não essa aqui, na anterior. Né? Arrasou com tudo. Olha o custo disso. Fora o custo de vidas envolvidas nisso aí, né? Fora o custo de vidas que se envolveram nessa história, que morreram, né? Pessoal desabrigado, pessoal que perdeu tudo. É uma coisa, assim, terrível. Então, tudo isso ligado ao evento extremo. E evento extremo ligado a quê? Aquecimento global. Então, uma coisa puxa a outra, não adianta. Não adianta, entendeu? Sabe aquela história? Você puxa um rato, atrás vem um gato, atrás vem um cachorro, atrás vem uma onça e vai por aí. É mais ou menos assim que funciona, tá? Vai prestando atenção. Outro evento extremo. Granizo. Pô, granizo tá acontecendo. Por isso que eu digo que está acontecendo tudo no Rio Grande do Sul. Lá está acontecendo vendaval, está acontecendo queda de raio, está acontecendo água pra caramba, chuva violenta, granizo, chuva de pedra, de gelo. Cara, eu vi pedras de gelo assim, desse tamanho, meu amigo. Sabe o que é isso? É 5 centímetros de diâmetro. Isso não há telha que suporte um negócio desse. É impossível. Tá? Não tem milagre, não tem como. Então, quando você tem granizo, você não tem apenas danos em calhas, clarabóias, pinturas, telhados, não. Plantação arrasa com a plantação. Isso significa no futuro o quê? Falta de alimento, fome. Muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, tá vendo? É complicado. Outra coisa que acontece ligado ao evento extremo de clima, né, e fenômeno atmosférico, incêndio florestal, de vegetação, propagação de fogo, de matas, de campos vizinhos em direção ao terreno. Mas com chuva, daí, claro que não com chuva. A chuva, quando ela vem depois de um incêndio, ela apaga, ela restaura. E, aliás, tem vários biomas, né, que precisam ser queimados. Né? Você pega aqui, não do jeito que estão sendo hoje, mas você pega aqui a região que eu moro aqui, é cerrado. O cerrado, necessariamente, ele precisa sofrer uma queima rápida, uma vez por ano, uma coisa assim, ou de vez em quando. Por quê? Porque ele precisa dessa energia do fogo para que as sementes que ele derrubou no solo germinem na próxima chuva. Então, queimava, chovia e tal, mas hoje ficou muito complicado, porque os eventos estão extremos. Pô, de novo, Adel, quer dizer isso? Quer dizer assim, tem seca demais e água demais. E antigamente tinha seca e água.
seca e água, seca e água. A coisa funcionava, estava organizada, hoje está desorganizada. E aí acontece isso. Tá? Bom, e tem um natural, que é um terror, que vocês já viram também na televisão, graças a Deus vocês não estavam lá, e nem eu, né? Que são os tsunamis e ressacas marítimas. Ressaca tem aqui no Brasil. Hoje tá maior, né? E por quê? Por quê? Responda aí para mim por quê. Responda aqui no comentário, né, desse rio do Instagram ou aqui no comentário do YouTube. Responda aqui embaixo para mim por que você acha que pode ser que está acontecendo isso. Ressaca marítima. E exageradamente. Né? Tsunamis. O que são tsunamis? Dá um terremoto no mar, no fundo do mar. Isso gera uma onda que movimenta a água e a água ela acompanha o movimento da onda, gera uma onda gigantesca de água que invade o terreno. Olha que coisa incrível, né? Mas, enfim, é assim que a coisa funciona. Quando o ser humano começa a alterar o equilíbrio natural, e isso começa pela derrubada de florestas, né? Simplesmente por conta de interesses financeiros, né? Por isso que isso não pode ser tolerado de maneira nenhuma. Quando a gente acaba com uma floresta, a gente está acabando com a nossa vida. Quando você acaba com um animalzinho que vive na floresta, você está acabando com a nossa vida. Você sabe por quê? Porque tem uma cadeia, né, alimentar no processo humano e no processo animal, de um modo geral. E tudo começa onde? No vegetal. Ah, mas a gente não come floresta. Sim, mas a floresta ela precisa existir por outras razões. E uma das razões importantes dela existir é proteger o solo do quê? Da erosão. E aí a gente tem água para beber, meu amigo. Sim, porque você acha que a água cai do céu e cai limpa, cai pura e tal. Não, a água mais limpa é aquela que infiltra na terra, que é filtrada e que depois você pode captar. Ah, e os rios estão tudo poluídos. Pois é. Eventos extremos. Nós somos um evento extremo para a Terra. Né? Bom, meu amigo, é isso. Isso aqui é só o começo, né, de muita coisa que ainda eu posso vir a falar aqui. Vai depender de você ter interesse, de você escrever aí nos comentários e falar se você quer, por exemplo, saber alguma coisa sobre risco extremo originado pela proximidade de atividade humana, infraestrutura ou falha técnica, sobre problema intrínseco à construção, né? Sobre qualidade do entorno e contaminação, sobre fatores externos de ordem legal. Né? Não sou especialista nisso, mas dá para conversar alguma coisa. Sobre a armadilha do aterro, né? Quando você vai comprar um lote. Sobre a armadilha da área de risco, quando você vai comprar uma casa ou um lote, e nem tem a menor ideia de se ali é ou não é. Você olha assim, ó, compra pela vista. Nossa, que vista linda que tem esse apartamento, né? E 6 meses depois o apartamento some, né? Por quê? Porque o prédio cai, por exemplo, porque deu algum problema na fundação. Nossa, mas isso é impossível, daí. É? É impossível? Você não escuta a notícia de vez em quando aí? Pois é, não é possível, não. A gente tem que saber de tudo, absolutamente tudo, tá? Tem que conhecer as coisas antes de comprar um terreno. Para ajudar o cidadão comum a começar a fazer isso, tá? A começar a se interessar por isso, eu tenho um e-book, tá? E é esse material que eu vou deixar o link aí. Fiz lá uma homepage, você entra, lê o que tem, né, direitinho na homepage. Se você se interessar em aprender mais e a se precaver, né, se amanhã você puder precisar comprar um terreno, como é que faz? Você vai na conversa do corretor? Corretor quer vender, o dono do terreno está com pressa de receber. Você acha mesmo que eles querem que você descubra algum problema ali? De jeito nenhum. Né? Existem pessoas diferentes disso que eu estou falando. Mas, infelizmente, hoje, no mundo,
Quem manda é o dinheiro. Já mandou lá atrás, mas muito menos do que hoje. Hoje é assustador o que o dinheiro faz. É só olhar as notícias do mundo a respeito disso, de guerra, de um monte de coisas, que você vai entender bem o que eu estou falando. Perfeito? Então é isso. Eu vou deixar o link aí, se você se interessar e quiser saber mais alguma coisinha, só de olhar lá, clicar no link, olhar a homepage, você já vai ver algumas coisas interessantes. Aí não, eu queria aprender um pouco mais, eu quero ficar precavido sobre isso. Aí você dá uma espiada no e-book, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Fique com Deus, se cuida, tá? Você aí que está assistindo o meu YouTube, deixa um like. Ah, comentário. Faça um comentário e compartilha isso, porque o Brasil precisa disso, tá? O Brasil está precisando conhecer essas coisas. Não é frescura. Estamos vendo aí, ó, famílias e famílias perderem tudo por conta dessas coisas. Então, por favor, distribua esse vídeo o mais que você puder. E você também no Instagram. Distribua esse vídeo o mais que você puder. Dê seu like, compartilhe, manda um aviãozinho para seus amigos, para tua família, para todos os seus conhecidos, para o pessoal do clube, pessoal das suas redes sociais. Espalhe isso, tá? Eu estou começando agora. O canal já existia lá, que é um canal que eu trabalho também com o marketing digital, né? Senão eu não teria condição de proporcionar isso que vocês estão vendo aqui hoje. E o canal era, em início, dedicado ao marketing digital, mas aí eu percebi que não era bem o que eu queria, então eu mudei o canal para essa coisa que está acontecendo agora, que eu acho que é muito mais importante, para o Brasil, e olha, eu vou dizer mais, até para o mundo, tá? Não que eu seja melhor do que alguém, que eu seja o suprassumo do suprassumo, mas eu sei muito mais do que a média da população brasileira, humana não, e também às vezes toda a América Latina, por exemplo, porque eu estudei muito mais, eu estudo muito mais, estudei a vida inteira, eu trabalhei com isso a vida inteira. Perfeito? Então, até a próxima. Estou aguardando, se vocês quiserem outra live, por favor, nos comentários. Sim, eu quero. Sim, eu quero. Escreva aí. Sim, eu quero. Sim, eu quero. Se tiver pedido, a gente faz a próxima live, porque eu acho que é muito importante que vocês tenham esse conhecimento. Perfeito? Meus amigos brasileiros, meus amigos da América Latina, Deus proteja vocês de todas essas mudanças aí tão bruscas que estão acontecendo no mundo e que pelo menos você tenha a condição de ter conhecimento para se precaver de todas essas armadilhas que acontecem em todos os cantos aí da humanidade, literalmente. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, se cuidem. É assim que eu termino minhas lives. Vou desligar aqui o vídeo do Instagram. Tchau, pessoal do Instagram. E vou terminar aqui a nossa live no YouTube. Não está inscrito no canal? Se inscreva, porque o foco desse canal agora vai ser muito educativo, vai ser muito bom mesmo para você, tá bom? Você só tem a aprender e nada a perder. Tchau. Professora Adail, primeira live do canal. Tchau, tchau.